todos bem-vindos aqui ao canal Uma Gás para a Família. É um prazer ter vocês aqui comigo e no vídeo de hoje eu trouxe um assunto interessante para falar para vocês sobre algumas perguntas sobre fogões. E também quero falar para vocês 7 maneiras de economizar o gás de cozinha. Vocês já viram o preço que o gás de cozinha está? E parece que não vai parar de aumentar, né? A cada dia vai estar aumentando mais. Então eu vou trazer nesse vídeo para vocês 7 maneiras de fazer economia em casa e ajudar no orçamento do final do mês. Além disso, eu trago para vocês aqui 3 dicas que eu encontrei e achei muito interessante. Estou aplicando no meu dia a dia e estou vendo resultados. O meu nome é Fátima Santos, eu sou vendedora na loja virtual Magazine Magás para a Família e é um prazer ter vocês aqui comigo. Eu vou iniciar esse vídeo falando para vocês algumas perguntas sobre fogões. Eu selecionei aqui 4 perguntas que as pessoas fazem essas perguntas, eu achei interessante encontrar a resposta e também dividir com vocês. A primeira pergunta é: quais as desvantagens do fogão de 6 bocas? Segunda pergunta: um fogão de 6 bocas gasta mais do que outras menores? Terceira pergunta: ainda é usual o fogão de 4 bocas? E quarta pergunta: existem modelos mais modernos e eficientes de fogões? O que vocês acharam dessas perguntas? Não saia desse vídeo, porque no final eu vou mostrar para vocês 7 maneiras de economizar o gás de cozinha. Está muito interessante esse assunto aqui, então não saia, não deixe de assistir o vídeo até o final, porque vocês vão gostar do que eu vou falar aqui para vocês. Enquanto isso, peço vocês que deixem aqui o comentário de vocês aqui embaixo do que vocês acharam sobre esses assuntos. Se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, principalmente as donas de casa, né, que são as que mais cuidam do bem-estar da família hoje em dia. Divida com todos eles. Então vamos lá. Quais são as perguntas que as pessoas fazem sobre fogões? Primeira pergunta: quais as desvantagens do fogão de 6 bocas? Então, o fogão de 6 bocas, as desvantagens que ele tem é que eles são bem maiores que os fogões tradicionais, por exemplo, os de 4 ou de 5 bocas. Por isso, é preciso ter bastante espaço na cozinha para acomodá-lo. E esses fogões de 6 bocas, eles estão caindo em desuso. Por quê? Porque por causa deles serem fogões grandes, então as pessoas hoje em dia estão com as famílias menores, estão adquirindo os imóveis, por exemplo, casas com cozinhas mais compactas, então eles estão dando preferências para fogões menores. Isso quer dizer que os fogões de 6 bocas acabou sua função? Não, não é isso que estou dizendo. Os fogões de 6 bocas continuam tendo, né, a sua utilidade, porém estão sendo menos procurados. A segunda pergunta: um fogão de 6 bocas, ele gasta mais do que os outros fogões menores? Não, o fogão de 6 bocas não gasta mais do que os fogões menores, que não há nenhuma relação entre o número de bocas e o consumo. Contudo, se você usar as 6 bocas ao mesmo tempo, certamente gastará mais gás. Por quê? Porque está usando todo o potencial do fogão ao mesmo tempo. Portanto, o consumo de um fogão de 6 bocas e de 4 bocas ou de 5 bocas é o mesmo, depende de como você está usando. Lembrando aqui, amigos, que no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês 7 maneiras de vocês economizarem o gás na cozinha. Então fiquem aí até o final, não vão embora. A terceira pergunta é: ainda é usual o fogão de 4 bocas? Sim, o fogão de 4 bocas ainda é usual. Por quê? Principalmente em apartamentos, onde as cozinhas são pequenas, e casas onde as cozinhas são bem pequenas. Mas quem tem uma família grande, por exemplo, aí com 4 filhos, 5 filhos, provavelmente um fogão de 6 bocas vai ser mais útil na sua cozinha. Quarta pergunta: existem modelos mais modernos e eficientes de fogões?
O fogão tradicional não evoluiu muito quanto à tecnologia ou melhoria no sistema de cozimento. Como é um processo bastante básico, não há muito o que mudar. Mas surgiram os fogões cooktop e os modelos de queimadores elétricos que são a evolução dos fogões tradicionais. O que vocês acham desta resposta? Vocês concordam com ela? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo para a gente poder discutir esse assunto. No meu ponto de vista, eu acho que não. Eu acho que os fogões, eles continuam evoluindo. Por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha ali meus 6, 7 anos, eu me lembro de a gente usar fogões a lenha, porque a gente subia ali na rabeira do fogão ali. Quem já morou na roça, já usou fogão a lenha, sabe que tem a rabeira que a gente senta quando o frio está muito intenso. E ali a gente senta ali, assa batata na brasa. E essa era a maior evolução que tinha na época, porque antes disso as comidas eram feitas ao ar livre ali em cima de uma fogueira. Hoje em dia, os fogões hoje em dia, se você observar esse fogão de piso Itatiaia Vitrum de 5 bocas de mesa vidro com timer digital, tem ele branco, tem ele inox, tem ele preto. Se você fizer uma pesquisa sobre esse fogão, ou se você visitar aqui na minha loja virtual Magás para a Família, você vai ver que esse fogão está sendo a maior das inovações, porque você não precisa nem fazer muito esforço para você acender o fogo, para você acender o forno, para você saber as horas, porque está tudo ali fácil de manuseio, e é uma das maiores inovações. Além do que, nas casas novas de agora, onde as cozinhas são bem compactas, estão usando também os cooktops, onde o cooktop ele não é mais grande do tamanho daqueles fogões convencionais que você pode ver aqui na nossa loja virtual Magás para a Família. Eles não são mais o cooktop, ele não é desse tamanho, ele é menor, ele é só uma chapa onde você conecta, olha ele aqui, ó, que você conecta ele sobre a pia e liga na tomada. Nem o cano de gás não tem mais. Então isso é inovação e provavelmente virão inovações melhores ainda para a nossa cozinha, para economizar, porque as pessoas hoje não estão tendo tempo para ficar muito tempo na cozinha trabalhando, se ocupando, limpando, né? Então tudo que for mais prático vai ser melhor aceito hoje em dia para as pessoas. Agora, uma dica que eu encontrei que eu achei muito interessante, que eu quero dividir com vocês, é esta, ó. A faísca que é produzida por energia elétrica no acendimento automático de um fogão a gás, ela é mais econômica do que um palito de fósforo e muito mais eficiente, além de ser um procedimento rápido, seguro e limpo sem nenhum prejuízo ao meio ambiente. Olha que interessante. Aquela faísquinha do acendedor da chama, que é elétrico, ele é mais barato do que você gastar um palito de fósforo. Olha, eu achei muito interessante essa dica. Então, vamos continuar aqui. Então, eu já citei para vocês as 4 perguntas e já respondi as 4 perguntas, né? Que a primeira delas é quais as desvantagens do fogão de 6 bocas. Segunda, um fogão de 6 bocas ele gasta mais do que outros menores. E terceira, ainda é usual o fogão de 4 bocas. E quarta, existem modelos mais modernos e eficientes de fogões? Então, o que está sendo usado mais agora? A cereja do bolo, o que está sendo mais procurado hoje são os fogões de 5 bocas, principalmente os de vidro, né, de suporte de vidro, que é mais fácil de limpar, é mais bonito na sua cozinha. E aqui também na loja virtual Magás para a Família, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar aqui o fogão que melhor vai agradar a você. Você encontra ele na cor inox, na cor branca, na cor preto, você encontra os fogões cooktop, se você está construindo, que já quiser colocar o cooktop, você encontra aqui também na nossa loja virtual Magás para a Família. Então, se você deu uma saidinha para tomar um golinho de água, volta, que nós estamos aqui de novo. Eu vou mostrar para vocês 7 maneiras de economizar o gás de cozinha. Então, os gastos com gás, eles costumam pesar no bolso das famílias brasileiras, tanto para quem tem gás encanado, quanto para quem usa botijão de gás,
que hoje está um absurdo, né, gente? Convenhamos. E o cenário fica ainda mais complicado quando vemos constante aumento do preço nesses setores. Vou citar aqui 7 dicas simples que, se colocadas em prática, vai diminuir o seu custo, mas você tem que colocar elas em prática. A primeira maneira de economizar o gás de cozinha é certificar da qualidade do seu fogão. Então, verifica se o seu fogão está regulado. Se o equipamento estiver desregulado, eles costumam consumir mais gás para funcionar, além de representar perigo para toda a família, incluindo você. Uma das formas de avaliar isso é observar a cor da chama do seu fogão. Ela deve ser de cor azulada. Se a coloração for amarelada, é indicativo de que está saindo mais gás do que seria preciso. Então, nesse caso, será necessário você chamar um técnico para avaliar ou estudar a troca do fogão para um novo, porque às vezes esse vazamento de gás, por causa da ferrugem, vai exigir que você troque o seu fogão, ok? Então, aqui eu trouxe 7 maneiras. Essa é a primeira maneira e a solução para essa maneira. Agora, vamos para a segunda maneira. A segunda maneira é: fique atento ao uso de panelas. Que interessante. As panelas, elas fazem parte da economia na família. Olha o que a pesquisa diz. A qualidade de alguns cuidados usados em suas panelas otimiza o tempo de cozimento e permite que utilize menos combustível. Eu não sabia disso. Se você tiver panelas tortas embaixo, com fundo torto, ou amassadas, né, quer dizer, vale a pena considerar a troca, pois isso prejudica a distribuição de calor. Outro ponto é o tamanho da panela. Use panela menor na chama menor. Então, por exemplo, se você usa panela grande, você vai colocar na chama maior. Se você vai usar a panela menor, vai colocar a chama menor. Outra coisa, use panelas que tenham tampa. Aqui na nossa loja virtual Magás para Famílias, nós temos essas panelas aqui da Tramontina, que é um jogo de panelas que ela já vem com a tampa. A vantagem dela ser com essa tampa de vidro é que você não precisa destampar toda hora que você quiser ver como que está o alimento lá dentro. Então, isso aqui já também vai te ajudar a fazer economia. Vou aproveitar aqui e vou te dar mais uma dica que eu encontrei, que eu achei muito interessante. Eu quero dividir com vocês. É basicamente um segredo. Isso aqui também eu estou fazendo e estou achando muito interessante. É diminuir a potência da chama depois que a água tiver fervido. Isso é vantajoso porque, na verdade, o fogo alto não agiliza o cozimento. Pelo contrário, ele faz com que o líquido evapore, o que pode atrapalhar. Olha que interessante. Isso aqui é uma dica sensacional que vale ouro. Essa dica aqui diz que é pra gente, quando você colocar algo para cozinhar com água e quando a água começa a ferver, você pode diminuir o fogo, que aí você vai ter o mesmo cozimento, mas com menor gasto de gás. Olha que interessante. Não é uma ajuda maravilhosa para sua cozinha, para sua economia? Vai sobrar dinheirinho para você fazer outras coisas, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora a terceira maneira. Eu falei que eram 7, né? Então, eu já falei de 2, que é certificar a qualidade do seu fogão. A outra é ficar atento ao uso das panelas. E a terceira é otimizar o gás ao cozinhar. Por exemplo, mudar alguns hábitos na cozinha, como, por exemplo, tapar as panelas quando você estiver cozinhando. Isso reduz o tempo de cozimento e o seu orçamento doméstico. Olha que interessante. Contar com a panela de pressão é outra dica. Aqui está a terceira dica. Eu falei que eu ia dar para vocês. Eu falei que eu ia dar para vocês 3 dicas, então aqui está a terceira dica. Vocês ouviram esse barulhão aí? Esse é do moço que passa na rua fazendo visitas. Eu estou fazendo esse vídeo agora à noite, são 21 horas, e ele passa todos os dias, melhor, todas as noites, né? Então, voltando aqui, ó, a terceira maneira é otimizar o gás de cozinha. E a terceira dica, que eu falei para vocês que eu ia dar 3 dicas, né? Então, essa é a terceira dica, que é usar a panela de pressão para cozinhar os produtos mais firmes, né? Que também vai economizar o
tempo seu de trabalho na cozinha e também o seu orçamento doméstico. E se você for usar o forno, evite abrir muitas vezes a porta do forno, pois isso exige mais gás para manter a temperatura interna. Isso ajuda você também a fazer economia do gás. Quarta maneira: utilize cortes menores. Ao cortar legumes e carnes para cozinhar, corte-os em tamanhos menores. Isso torna mais rápido o cozimento. Então, essa é a quarta maneira. Quinta maneira: organize-se na cozinha. Você já se pegou na cozinha fazendo o almoço e depois de acender o gás percebeu que não cortou os legumes ou não temperou a carne? Pois é, mesmo que seja uma atividade rápida, deixar a chama acesa enquanto realiza isso causa desperdício. Sempre descongele os alimentos que serão utilizados. Repare no vento. Então, sempre descongele os alimentos que serão utilizados antes de ligar a chama. Repare no vento que pode entrar na cozinha e desregular a sua chama. Todas essas são observações que você pode organizar na sua cozinha para economizar o gás e também o seu orçamento doméstico. Sexta maneira: considere o uso de outros eletrodomésticos. Hoje em dia, há diversos produtos que prometem agilizar seu dia a dia na cozinha. Por exemplo, o micro-ondas, a fritadeira elétrica. Agora, a sétima e última maneira de fazer economia na sua cozinha, de economizar o gás na sua cozinha, é ficar atento aos vazamentos. Vazamentos, eles podem causar muito prejuízo e graves acidentes. Itens como a mangueira do gás de cozinha devem ser trocadas periodicamente de 5 em 5 anos. E também você tem que observar se ela está encaixada, se ela está bem encaixada e se está em bom estado de uso. Geralmente, quando o moço vai trocar o seu gás, ele observa esses detalhes e você também pode estar perguntando também. Você também pode verificar o regulador de pressão. Quem usa gás encanado, ele precisa acompanhar então de perto para poder perceber se há problemas na estrutura ou algumas dificuldades. Então, esses são 7 pontos, são 7 maneiras de economizar o gás na cozinha. Que o primeiro é certificar-se da qualidade do seu fogão. Segundo, ficar atento ao uso de panelas. Terceiro, otimizar o gás ao cozinhar. Quarto, utilize cortes menores. Quinto, organize-se na cozinha. E sexto, considere o uso de outros eletrodomésticos. E sétimo e último é ficar atento aos vazamentos. Se você quiser conhecer os itens que eu apresentei aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo para você fazer uma visita na loja virtual Magás para a Família. Vai ser um prazer ter você lá. Tem telefone de contato, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp que eu estarei respondendo. Observar todos esses detalhes, porque aqui nesse vídeo eu falei sobre 4 perguntas que as pessoas fazem sobre fogões, que a primeira é quais as desvantagens do fogão de 6 bocas, a segunda é um fogão de 6 bocas gasta mais do que outros menores, terceira, ainda é usual o fogão de 4 bocas, e quarta, existem modelos mais modernos e eficientes de fogão? Eu respondi essas 4 perguntas nesse vídeo. Além disso, eu mostrei para vocês 7 maneiras de economizar o gás na cozinha. Então, eu mostrei para vocês o que e como fazer essa economia. Dessas 7 maneiras, eu mostrei a primeira, que é certificar das qualidades do seu fogão. Segunda, ficar atento ao uso de panelas. Terceira, otimizar o gás ao cozinhar. Quarta, utilizar cortes menores. E a quinta, organizar-se na cozinha. E a sexta maneira é considerar o uso de outros eletrodomésticos. E a sétima maneira é ficar atento aos vazamentos. Além disso, eu mostrei para vocês aqui os itens na minha loja virtual Magás para a Família. E vou deixar o link aqui abaixo para vocês poderem estar visitando a loja. E se vocês observarem todos esses aspectos que eu falei aqui no vídeo, que ficarão descritos aqui na descrição, isso vai ajudar você a fazer uma boa escolha na hora de adquirir o seu eletrodoméstico,
e também fazer economia no seu dia a dia, usando assim o seu orçamento a seu favor. E vocês gostaram dessas informações? Então, deixe aqui o seu like aqui abaixo. Espero vocês no próximo vídeo. Encaminhe esse vídeo para as pessoas que vocês acham que vai poder ajudá-las também. Então, até o próximo vídeo. Obrigado a vocês por terem ficado até aqui no final. Se você já se inscreveu aqui no canal, parabéns para você. Fico feliz de ter vocês aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!